A palavra karet é o desfazer total de uma pessoa. Não tem segunda vinda para um venichretá. Venichretá, judeus ganhavam karet por pecados absurdos, muito graves que acontecem na Bíblia. Então não é o Ciro. Não. É que você disse que lá era o Ciro. Então você disse que o Mashiach era o Ciro. Você quer fazer a pergunta, professor? Eu quero fazer. Vamos lá. Em Daniel capítulo 9, o anjo Gabriel, ele revela para Daniel que em 70 semanas, na verdade 69, chegaria o Messias. E ele dá um prazo para a chegada do Mashiach. Ele diz o seguinte, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o Nagid, né, ali no hebraico, o príncipe, 7 semanas mais 62. Uma piada. Quem dera que os judeus soubessem a Bíblia hebraica, quantos evangélicos sabem? Não sabem, não. Não sabem. A massa você sabe que não. Não, é uma coisa boa. Agora vem você pra cá, Dudu. Agora vem você pra cá. Vem você pra cá. Não é, que não tem uma briga. É isso que eu tô querendo mostrar desde o começo. Não, isso é verdade. É verdade ou não? Vocês sabem melhor. Sim. Agora vamos lá. O texto diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 25, ele fala o seguinte, isso é uma revelação do anjo Gabriel para Daniel, falando sobre a chegada do Mashiach, do Messias, né? Vou falar em português aqui, Messias. E ele diz o seguinte, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, que também é o Nagid, né? Também é o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. Quer dizer, ele dá uma data, ele dá um prazo para a chegada do Mashiach. Esse prazo se cumpre perfeitamente na chegada de Jesus. Perfeitamente. Vocês podem discordar à vontade, mas eu posso dar aqui números, porque na história a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém foi em 445 antes de Cristo. Na verdade, em 14 de março de 445 a.C. E a entrada de Jesus, quando ele é aclamado como rei, Messias, ali na entrada triunfal, isso acontece no dia 6 de março do ano de 32. Entre os dois, dão exatamente as 69 semanas de anos. Se Jesus não é o Mashiach, quem é esse Mashiach profetizado aqui? Essa profecia não deu certo? O Rebbe, né? Fala você. Vamos lá. Aí vai ter que ter outro. Ainda tem um minuto, né? Tem um debate entre eles agora. Ele que vai decidir. Você que vai responder. Eu ainda tenho um minuto. Deixa eu só completar. Tirar que tá ficando calor. Eu só quero... Quer que esfria? Eu vou tirar. Pode? Ei, que é isso, Não pode tirar, não pode tirar aqui. Pode, mas... Esquentou aqui. Gente... Tá estreito pros rabinos, vai. Vamos pro Daniel. Você me trouxe profecias de Daniel. Vamos entender Daniel. Primeiro, olha todo o começo do capítulo de Daniel, como Daniel falando dos pecados do povo de Israel, que o povo de Israel não cumpriu a palavra de Deus e tudo tal, referindo-se ao quê? A Torá. A Torá. Não a um outro testamento. Quando você lê a profecia de Gabriel para Daniel, você tem que se posicionar no tempo. Onde está Daniel? Daniel está entre o primeiro templo e o segundo templo. E você faz a conta da diáspora da Babilônia, 70 anos. Até a segunda construção do templo, são 490 anos. Exatamente o que está escrito lá. E hoje Gabriel está dizendo para ele, sim, naquela época podia ter chegado o Mashiach, isso ainda é muito antes. Podia não tem podia. Sim. O texto está dizendo assim, ó, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a chegada do ungido. Não é que pode ser que vai chegar o ungido. A minha pergunta foi, cadê o ungido? Esse que é o negócio, quando você se chama Mashiach não necessariamente é o Salvador, esse que você está achando. O rei. Não é alguém que vai se tornar. Não é a salvação total necessariamente. Não, é um rei que vai estar ajudando a gente. Aliás, o rei Davi. Ele é chamado de Mashiach. A tradução de Messias é o ungido. Todo rei de Israel era ungido. O rei Davi chamava Saul o Mashiach o tempo todo. Koresh é chamado de Mashiach Isaías. O profeta Isaías... Então quem é esse Mashiach? Me dá esse nome. É o rei. Vou te trazer aqui. Qual rei? Vou te trazer aqui. Tá escrito aqui. Pra mim ia ser mais fácil.
Quem é o... Ele quer o nome. Não, mas aí você precisa pedir pro Vilela trazer a gente só pra esse. O debate dentro do povo judeu, quem é o Mashiach? Quem é esse Mashiach aí de Daniel? Mas isso agora fala. Koresh. Eu tô te adiantando. Koresh. Koresh. É chamado de Mashiach em Isaías já. Quem que é? E ele foi morto? Essa é a tradução literal. Foi, Ele foi morto pelas pessoas? morreu. Koresh morreu. Não, todo mundo morre, ô Mirra. Ele foi morto como? Não sei como Koresh morreu. Quem que é Coras? Koresh era... Koresh é um Como fala em cara português? É... Ciro Ciro. Ah, Então, foi o cara que impulsionou a construção do templo. então para você, o Ciro Vamos ver, é vamos o ver. Messias. Posso falar um pouco? Aí nesse Ele é texto. chamado de Mashiach. Deixa eu sim. falar um pouco. O próprio Isaías chama ele. Você quer que eu te traga o versículo que Isaías Eu chama conheço o Koresh? texto de Isaías, mas ele está Depois eu desconectado. Mas ele está desconectado do tempo. Porque, por exemplo, o Ciro, que é chamado de. Aliás, ele é chamado de meu servo, né? Aliás, acho que é Eved, Koresh que aparece ali. Também Você não chamado de precisa deixar ele Mashiach. falar agora. O versículo em Daniel, o pastor César analise isso. Está escrito Ikaret Mashiach. Ikaret Mashiach vem da palavra karet. A palavra karet é o desfazer total de uma pessoa. Não tem segunda vinda para um venichretá. Venichretá, judeus ganhavam karet por pecados absurdos, muito graves que acontecem na Bíblia. Então não é o Ciro. Não. É que você disse que lá era o Ciro. Então você disse que o Mashiach era o Ciro. E Karet Mashiach vem da palavra Karet. Karet em hebraico é um total. Na Torá tem várias interpretações para cada versículo. O judaísmo era assim antes do cristianismo, entendeu? É que esse texto não é da Torá. Vamos lá. Esse texto de Daniel que Isso. Não, do Tanakh, eu quero dizer, do Tanakh Esse também. texto Tá tudo bem, de mas Ketuvim, vamos lá. Ikaret Talmud Mashiach. comenta, o Talmud Ciro, sim, Ikaret Mashiach. Ele morreu por completo e seu reinado também. Persa caiu por completo. A palavra careta... Você tem livro de história? Claro que eu tenho livro de Que história. ano é o Ciro? Não, você não entendeu. Não, mas ele eu- quer dizer, pela tua interpretação que o Mashiach era Jesus, então ele foi cortado. Ciro é entre o primeiro e Entendeu? o segundo templo. Diz ele que diz. A profecia está falando Tô que traduzindo. ele vai morrer até o final dos 499 perda de anos. tempo, porque não leva. Já está dizendo que ele vai morrer. Isso é profecia. Bom, se eu posso falar sobre isso, eu deixei uma pergunta sobre Daniel 9 e o Mirra falou que o Messias ali é Ciro. É só você dar um Google aí de que ano é o Ciro, você vai ver que a conta não fecha, porque ele está dizendo o seguinte: daqui 490 anos, ou pouco, 483 anos, vai chegar o Messias. E o Ciro não está dentro dessa conta, obviamente. estaria depois. Estaria antes. O Ciro estaria antes. E o Mirra sabe que essa conta não bate com o Ciro. Talvez seja o Ciro Gomes. Só se for o Ciro Gomes. Uma outra informação é que em Malaquias diz que nessa janela para a chegada do Mashiach, o templo precisava existir, inclusive. Isso está em Malaquias capítulo 3. Eis que envia o meu anjo que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor. Então, ali está prometendo que o Senhor visitaria, inclusive, o próprio templo, né? Então, fica de pé de novo aí a pergunta das 70 semanas.